E aí, fantasmas? Muita gente acredita que o máximo que um Pokémon pode evoluir são 2 vezes. Claro, excluindo Mega Evolução. E quando falamos de linhas evolutivas lineares, isso pode até ser verdade. Mas existem muitos Pokémon com mais opções de evolução do que apenas 2. Sim, o Eevee é o exemplo mais claro e óbvio, além de recordista, com 8 diferentes evoluções. Só que isso é muito mais comum do que alguns podem imaginar. E no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês quais são os Pokémon que mais evoluem na franquia. Mas antes, vocês estão ligados, a nossa principal parceira do canal é a Epic Games. Para não perder nada de TCG, se inscreva no canal de Pokémon da Epic aqui no YouTube. Eu faço vídeos semanais exclusivos para lá. E claro, se você quiser comprar qualquer produto lacrado ou carta avulsa de Pokémon TCG, a Epic Games é a loja que eu confio e recomendo fortemente. Os links para os sites estarão na descrição, basta usar o cupom LIGENGAR para pagar mais baratinho. Mas enfim, voltando, evolução Pokémon. Existem algumas formas que um Pokémon pode evoluir mais de 2 vezes. No caso citado, do Eevee, isso é o que a gente chama popularmente de linhas evolutivas ramificadas, quando um Pokémon pode evoluir para diferentes monstrinhos. Mas vamos começar com outro caso, o das formas diferentes, quando um Pokémon evolui para outro que possui diferentes formas. É o caso, por exemplo, do Rockruff. Na prática, ele possui apenas uma evolução, o Lycanroc. Só que o Lycanroc tem 3 formas diferentes: Midday, Midnight e Dusk Form. Então, ainda que na Pokédex eles tenham o mesmo nome e o mesmo número, a gente pode considerar que o Rockruff possui 3 opções de evolução, o que já é mais do que as 2 da maioria dos Pokémon que evoluem. Um caso parecido com isso é o das formas regionais diferentes. Ao invés do caso do Rockruff, que evolui para um Pokémon que possui diferentes formas, aqui o Pokémon evolui para um outro que possui diferentes formas regionais. Por exemplo, Cyndaquil. Primeiro evolui para Quilava, que aí pode evoluir tanto para o Typhlosion de Johto quanto para o Typhlosion de Hisui. Isso acontece com os outros iniciais de Pokémon Legends Arceus. Oshawott pode evoluir para Dewott e depois para Samurott de Unova e Samurott de Hisui. Já o Rowlet evolui para Dartrix e depois para Decidueye, ou de Alola ou de Hisui. Outros casos disso são o do Pichu, que evolui para Pikachu e depois para Alolan Raichu ou Cantonian Raichu, e Mime Jr., que evolui para Mr. Mime, de Kanto ou de Galar, e o de Galar pode evoluir para Mr. Rime. Nesse caso, o Pokémon com diferentes formas regionais fica no meio da linha evolutiva. Mas dentro desse caso, o Pokémon que mais possui opções de evoluções, sem dúvidas, é o Gumi. Todos os citados anteriormente possuem 3, mas ele possui 4. Afinal, todos os estágios do Gumi possuem formas regionais. Tanto o Sligo, que tem uma forma em Kalos e outra forma em Hisui, quanto a Gudra, que também possui formas diferentes dependendo da região. Aí sim, voltando ao caso do Eevee, temos as linhas evolutivas ramificadas. Sem dúvidas, a forma mais popular e conhecida que um Pokémon tem de possuir mais de 2 evoluções. Acontece com o Oddish, por conta da inserção da Bellossom em Johto, com o Poliwag, já que em Johto também foi descoberto o Politoed, com o Tyrog, que tem um caso mais parecido com o Eevee, já que ele é a forma básica e pode evoluir para Hitmonlee, Hitmonchan ou Hitmontop. Na frieza dos números, o Haltz e o Cosmog também possuem 3 evoluções. O do primeiro são Kirlia, Gardevoir e Gallade, e o do segundo, Cosmoem, Solgaleo e Lunala. Aí entramos naqueles Pokémon com linha evolutiva ramificada que possui 4 opções de evolução. O primeiro caso é o do Wurmple, que pode evoluir para Silcoon ou Cascoon. Dependendo de para qual desses Pokémon o Wurmple evoluir, ele eventualmente se tornará Beautifly ou Dustox. Talvez o caso mais recente seja do Applin. Em Galar, Applin evolui para Flapple ou para Appletun. Depois, em Paldea, descobriu-se que ele possui novas evoluções, que não são formas regionais. Na 9ª geração, Applin pode evoluir também para o Dipplin, e esse, por sua vez, evolui para o Hydrapple, totalizando 4 Pokémon que surgem a partir da evolução do Applin. Como vocês podem perceber, eu não estou falando sobre todas as linhas evolutivas ramificadas nesse vídeo, nem sobre formas regionais ou formas diferentes. Bom, ainda nesse terceiro caso temos o Eevee, que a gente citou no início do vídeo, com 8 possibilidades de evolução, e um exemplo um tanto quanto diferente, talvez polêmico.
o do Nidoran. Como na primeira geração, nas versões Red, Green, Blue e Yellow, ainda não existia a separação dos Pokémon por gênero, Nidoran macho e fêmea ocuparam diferentes numerações na Pokédex. E por isso, para alguns, eles são Pokémon completamente diferentes. Mas para alguns, Nidoran macho e Nidoran fêmea são o mesmo Pokémon, apenas com uma diferenciação maior entre a forma masculina e feminina. Isso não seria novidade, acontece em vários Pokémon da franquia. Por exemplo, um Pheasant, Pyroar, Freelish e Jellicent, e até mesmo recentemente com o Basculegion. Assim, para quem considera Nidoran macho e fêmea o mesmo Pokémon, esse é mais um monstrinho que dá origem a 4 espécies. Nidorino e Nidoking, no caso do macho, e Nidorina e Nidoqueen, caso o Nidoran seja fêmea. E você, tá no time que acha que Nidoran macho e fêmea são Pokémon diferentes ou o mesmo Pokémon diferenciados pelo gênero? Tem mais 2 casos interessantes que eu gostaria de citar antes de encerrarmos o vídeo. O primeiro é quando juntamos linhas evolutivas ramificadas com formas diferentes. O melhor exemplo disso é o Burmy. Burmy claramente tem uma linha evolutiva ramificada. Afinal, o macho evolui para Molfin e a fêmea evolui para Wormadam. Junta-se a isso o fato de Wormadam ter formas diferentes, assim como o próprio Burmy. Plant Cloak, Sand Cloak e Trash Cloak são formas alternativas do mesmo Pokémon, seja o Burmy ou o Wormadam. Então, ok, o Burmy Plant Cloak pode evoluir só para 2 Pokémon, o Wormadam Plant Cloak ou Molfin, assim como o Burmy Sand Cloak e o Trash Cloak. Mas, considerando todas as formas diferentes, temos bastante Pokémon envolvidos nessa linha evolutiva. E por fim, é quando juntamos os casos das linhas evolutivas ramificadas com formas regionais. Por exemplo, o Slowpoke. O de canto pode evoluir para o Slowbro ou para o Slowking. Agora o Slowpoke de Galar pode evoluir para o Galarian Slowbro ou para o Galarian Slowking. Se você considerar linhas evolutivas separadas, cada Pokémon pode evoluir apenas 2 vezes. Agora, se juntarmos tudo no mesmo balaio, afinal o Slowpoke, Slowbro e Slowking, independente das formas que assumem, possuem o mesmo número da Pokédex, aí temos novamente mais indivíduos envolvidos nessa linha evolutiva. Eu sei, tudo vai depender de ótica, opinião, ponto de vista, e se você considera ou não, por exemplo, o Slowpoke de canto e o Slowpoke de Galar o mesmo Pokémon, ou as formas diferentes do Burmy, ou os Nidorans, ou até mesmo voltando para o início do Pokémon, todos os Lycanroc são o mesmo Pokémon? Seja qual for a sua opinião, uma coisa é certa, o Eevee, como eu disse no início, é o Pokémon que mais pode evoluir para 8 espécies diferentes. Será que um dia teremos outro Pokémon capaz de evoluir de tantas formas alternativas como o Eevee? Eu duvido, mas adoraria ver isso acontecendo. Mas por hoje é isso, fantasmas. Não esquece de deixar o like se gostou do vídeo e de se inscrever no canal para não perder nada do mundo Pokémon, beleza? Além disso, você ajuda bastante na nossa meta rumo a 1 milhão de fantasmas. Bora ver se a gente consegue bater isso ainda em 2024. Conto com vocês, hein? Muito obrigado por tudo, fantasmas, pela força de sempre e até a próxima.